Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente conversa um pouco sobre Woman and Power, da Mary Beard. Esse livro já foi traduzido aqui no Brasil sob o nome de Mulheres e Poder, mas está esgotado, está sendo vendido por uma fortuna na Amazon, acho que é tipo R$150 e o livro é pequenininho. Mas para quem lê em inglês, essa edição aqui é bem tranquila. Caso você não conheça a Mary Beard, ela é uma das maiores historiadoras da atualidade, ela é catedrática em Cambridge e especialista em estudos clássicos, principalmente no que tange a Roma Antiga. Inclusive aqui no canal tem um vídeo do livro dela, SPQR, Uma História da Roma Antiga, vou deixar o link aqui nos cards. Foi inclusive uma das melhores leituras que eu fiz nesse ano até agora. Bom, mas e esse livro aqui? Aqui a gente tem um compilado de duas palestras que foram dadas pela própria Mary Beard, se eu não me engano, em 2014 e 2017. E as duas palestras falam da relação de mulheres e poder ao longo da história. E o objetivo da Mary Beard com esse livro aqui é tentar entender o quão enraizados estão os mecanismos que silenciam as mulheres na cultura ocidental e acabam as afastando dos instrumentos de poder da sociedade. E para entender tudo isso, a Mary Beard volta na Roma e Grécia antigas, porque, segundo ela, quando se trata de mecanismos para silenciar mulheres, a cultura ocidental tem uma longa tradição. E para a gente ter ideia do quão antigos são esses mecanismos, a Mary Beard volta aqui já na Ilíada e Odisseia, de Homero, que são um dos escritos mais antigos que a gente tem evidência até hoje, numa cena específica onde o Telêmaco, que é o filho da Penélope e do Odisseu, fala para a própria mãe calar a boca e dá a entender que o discurso público, aquela coisa de tentar convencer alguém, uma coisa mais poderosa, digamos, vai ser algo exclusivo dos homens. E ela resolve buscar as raízes desses mecanismos na antiguidade porque ela acredita que ter essa visão um pouco mais geral do processo vai ajudar a gente a entender por que isso acontece até hoje e como que a gente pode identificar e, mais importante ainda, tentar mudar esse tipo de coisa de alguma forma. Ajudar a ir um pouco além do que, como ela mesma fala, do simples diagnóstico de misoginia. E eu gostei muito quando ela falou isso, porque, de certa forma, eu concordo com essa crítica da Mary Beard, porque eu acho que é muito mais válido a gente focar no que a gente pode fazer para mudar essas situações do que ficar falando, ah, isso é machismo, ou então isso é misoginia. Eu entendo que isso é muito importante, que hoje a gente saiba reconhecer quando esse tipo de coisa acontece, afinal de contas, há pouco tempo atrás a gente até podia reconhecer, mas não podia falar sobre. Mas eu acho que às vezes o discurso do movimento acaba muito restrito a isso e eu acho que a gente devia estar mais focado em ver como é que a gente poderia fazer pra mudar isso do que simplesmente ficar diagnosticando, sabe? Eu me considero feminista, mas eu acho que mais importante do que a gente ficar taxando tudo que acontece, é mais importante justamente fazer o que ela faz aqui, entender as raízes disso e como a gente pode mudar. Inclusive aí eu não sei se eu que tô seguindo as pessoas erradas sobre feminismo, então se alguém tiver sugestão de pessoas que abordam um tema com profundidade, por favor, deixe aqui embaixo, porque é um tema que me interessa. Também ainda falando de registros antigos que já exemplificam esses mecanismos que silenciam as mulheres na sociedade, a gente tem aqui o exemplo da metamorfose do Ovídio e como ele sempre volta na ideia de silenciar as mulheres. E outro exemplo que eu achei muito legal que ela aborda aqui é o da Medusa, porque às vezes a gente pode pensar, ah, mas tem exemplos de mulheres no poder, olha a Medusa, que era uma criatura muito poderosa, mas ela aponta aqui para que todas as vezes que as mulheres aparecem em posições de poder na literatura da antiguidade, é sempre um poder ilegítimo ou ela se torna meio que maníaca, sabe? E no caso da Medusa é meio que isso que acontece, né? Ela é apresentada como uma figura meio louca e inclusive ela não é nem digna de ser olhada, né? As pessoas devem evitar olhar pra ela porque senão elas acabam virando pedra. E passando um pouco mais pra atualidade, ela comenta que quando a gente faz pesquisas das contribuições das mulheres em compêndios, por exemplo, 100 discursos mais importantes da humanidade, quando se tratam de mulheres, é sempre em relação a causas tidas como femininas. Então, ou esses discursos mais importantes proferidos por mulheres falam de casa, falam de família, e na maioria das vezes falam da causa de mulheres, né? De se defender as mulheres no poder, do porquê que a gente também tem que estar nessas esferas, enquanto quando você vê dos homens não tem causa, por exemplo, ah, nós homens merecemos estar no poder. Eles falam de política, eles falam de economia, eles falam de filosofia. E isso me lembrou um pouco a entrevista que a Susan Sontag deu pra Rolling Stone, tem vídeo também aqui no canal, vou deixar nos cards, do momento que ela fala que ela foi convidada para um festival de cinema e esse festival de cinema era voltado para mulheres e aí parecia
que o fato de ela estar ali, dela ter sido convidada, foi simplesmente pelo fato de ela ser mulher e ela sentia que não deveria ser assim, sabe? E sobre isso de as mulheres acabarem sempre falando de outras mulheres, não é que não seja positivo o fato de uma mulher que tem uma voz com grande alcance fale em favor de outras mulheres, mas eu tenho a impressão, e é algo que a Mary Beard comenta aqui, que a gente acaba ficando muito restrita a isso, inclusive na política. É outro ponto que ela levanta aqui, tipo, ok, nós queremos mais mulheres na política, mas pra que a gente quer exatamente? Porque ela analisa aqui um estudo onde se afirma que tem uma relação entre a quantidade de mulheres no Congresso e a quantidade de vezes que pautas, novamente tidas como femininas, são levantadas. Então, por exemplo, equidade de pagamento, creche, violência doméstica e etc. E, de novo, é super positivo que a gente tenha mulheres lá pra falar sobre isso. Mas por que os homens também não podem lutar por essa causa? Por que as mulheres têm que ficar restritas a isso? Felizmente, eu acho que boa parte da população hoje em dia concorda que é muito positivo que a gente tenha muito mais mulheres no poder do que a gente tinha 10, 20, 30 anos atrás. Mas o que incomoda a Mary Beard é que parece que o estereótipo que a gente tem de figura poderosa tá associada a um homem. E aqui ela até propõe um exercício que eu achei muito interessante, que é você fechar os olhos e imaginar alguém que ocupe o cargo de um chefe de estado. Eu não sei na cabeça de vocês, mas na minha e na da Mary Beard, o que vem é a figura de um homem branco. Ela também faz esse exercício imaginando alguém que é um professor importante. E aí, de novo, e olha que ela é professora, e uma professora muito importante, uma das mais importantes do Reino Unido, quiçá do mundo atualmente. Na própria cabeça dela também vem já um homem branco dando aula. Parece que sempre que a mulher tá ocupando um espaço de poder, parece que ela tá rompendo barreiras e tomando algo, ocupando um lugar que por direito não era dela, sabe? É algo disruptivo e não era bem pra ser assim. Fora que, além de parecer que ela tá ocupando um lugar que não é dela, quando essa mulher chega a ocupar a posição de poder, ela é muito mais punida quando ela falha. Aqui ela até usa um termo que eu achei legal, que é que a gente tem que defender o direito das mulheres de errar. E aí eu queria fazer uma crítica a esse livro, porque no início ela fala que a gente deve focar, né, em como a gente deve resolver esse tipo de problema, como lidar com isso, e eu acho que ela não desenvolve tanto isso aqui. Inclusive, esse foi um dos motivos que me levou a comprar esse livro aqui. E eu esperava que ela comentasse um pouco mais sobre essa questão mais prática, e não é bem o que acontece. No início ela já meio que faz um meia-culpa, sabe? Ela fala que aqui não tá tão desenvolvido porque foram palestras rapidinhas, etc. Mas eu acho que se ela tinha planos de transformar isso em livro, eu acho que acabou sendo um desperdício não desenvolver mais essas questões. Acho que teria sido muito legal ela se basear nessas palestras, mas aí acabar transpondo isso um pouco, dando uma aprofundada em certas questões, porque eu realmente gostaria muito de ouvir o que ela tem a dizer sobre isso. Mas, no geral, acho que como tudo que a Mary Beard escreve, é algo que vale a pena ler. E pra gente ver que por mais que a gente tenha avançado, ainda tem muito a se fazer, e eu acho que entender um pouco as raízes de onde que vem tudo isso, mesmo que não com tanta profundidade assim, infelizmente, dá uma ajudada pra gente entender o panorama de hoje. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um joinha e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, tchau!